graça e paz a todos. Iniciaremos agora o nosso momento com Deus de hoje e daremos continuidade ao nosso tema dessa semana, não indo pelas más influências. Ontem nós falamos que precisamos ter as nossas raízes firmadas em bom solo, firmadas em Deus, na palavra do Senhor, para não sermos levados pelas más influências. E hoje o nosso subtema é cuidado com as amizades. E nós vamos dar início abrindo as nossas Bíblias no Salmo 1 e lendo os versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Jovem, quem são teus conselheiros? Com quem você tem andado? Em que rodas você tem se assentado? Quem tem te influenciado? Nesse texto que acabamos de ler, o salmista ele diz que feliz, bem-aventurado é aquele que foge das más influências, foge daquilo que o afasta de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 33, diz o seguinte: As más companhias corrompem os bons costumes. Esse cuidado que devemos ter com as nossas companhias não implica dizer que você não vai ter relacionamentos fora da igreja. Isso não é possível, não é verdade? E nós precisamos ter esse relacionamento com pessoas não cristãs, até para que possamos influenciá-las e levá-las para Cristo. Mas nós precisamos ser cautelosos. Relacionamentos fora da igreja não significa que você, em um momento que precise pedir algum conselho para uma decisão importante da tua vida, você vai buscar conselho com os ímpios. Não significa dizer que você vai sentar em uma mesa de uma conversa com seus colegas de faculdade, de escola, de trabalho e vão ouvir eles falarem mal do teu Deus, zombarem da tua fé e você vai ficar calado, ouvindo, com medo de ser rejeitado ou ignorado. Mas nós precisamos sim ter os nossos relacionamentos fora da igreja. Mas são relacionamentos mais superficiais. Não podem ser relacionamentos tão profundos, e nem namoro, por exemplo. Vamos voltar ao texto que nós lemos de 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo, quando ele estava advertindo aqui a igreja de Corinto, ele não estava falando dos relacionamentos fora da igreja. Ele estava falando das companhias dentro da igreja de Corinto. E para corroborar o que eu acabei de falar, vamos abrir as nossas Bíblias e ler o que está escrito em 1 Coríntios 5, 9 a 11. Paulo falando à igreja de Corinto: Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Então, meus queridos, devemos ter cuidado com as amizades que nós temos dentro da igreja, porque você pode estar sendo influenciado por alguém que se diz cristão. Em nossos relacionamentos fora da igreja, nós vemos o tempo todo pessoas fazendo coisas erradas, mas elas não servem a Cristo, então isso é algo esperado, não é verdade? E na maioria das vezes isso não vai nos contaminar. Mas quando uma pessoa ela está dentro da igreja e ela se diz cristã, mas não houve uma transformação genuína em seu coração, ela de fato ainda não aceitou a Cristo e ela vive ainda uma vida de pecado, isso sim é um problema sério, porque essa pessoa ela pode estar influenciando outros cristãos, principalmente os imaturos na fé, aqueles novos convertidos. Vocês acham que era só na igreja de Corinto que existiam os falsos cristãos? Não, meus queridos, infelizmente não. Até a volta de Cristo, nós vamos conviver com o joio no meio do trigo. Então, jovens, adolescentes, muito cuidado com as amizades de vocês. Na palavra de Deus, nós vemos
em Lucas 6:43 que conhecemos a árvore pelo fruto que ela produz. Então, mais uma vez aqui nós vemos a árvore, né? Ontem nós vimos a árvore servindo como uma linguagem figurativa para ilustrar a nossa vida cristã. E aqui nós vemos novamente, uma árvore boa, ela não dá frutos ruins. E uma árvore ruim, ela não vai dar frutos bons. Então, observe os frutos que você vai conhecer a árvore. Nós vimos aqui, nas devocionais anteriores, as virtudes do fruto do Espírito. Então, você precisa se aproximar de pessoas que têm essas virtudes. Se as tuas amizades te afastam de Deus, se você tem algum amigo que pratica ou tem te influenciado a praticar alguma coisa que não convém a um verdadeiro cristão, reveja essa amizade e procure direcionamento em Deus. Que Jesus Cristo seja o teu melhor amigo e que você peça a Ele instrução para que Ele te ajude a escolher os teus amigos terrenos. Estamos finalizando mais uma devocional e eu espero que Deus esteja falando aos corações de vocês e que vocês possam estar cada vez mais perto do Senhor, buscando o Senhor. Continue acompanhando as devocionais que ainda virão no mês de agosto. E agora eu vou dar um conselho de uma irmã cristã para você. Continue além de agosto. Tenha um momento com Deus. Tenha um momento de devocional na tua vida, onde você vai ler a palavra, meditar nela, vai orar ao Senhor. Eu tenho certeza que isso vai auxiliar na tua maturidade cristã e você não será influenciado pelas más companhias. Que Deus nos abençoe.